Você já sentiu aquele frio na espinha quando alguém muito próximo te elogia, mas algo no seu interior sussurra que há falsidade por trás daquelas palavras? Já teve a sensação estranha de que uma pessoa que te abraça ri das suas piadas, que diz estar feliz pelas suas conquistas, na verdade está contando os dias para te ver tropeçar? O evangelista Billy Graham costumava dizer que a falsidade é como uma moeda falsa, menos ela brilha por fora, mas não tem valor real por dentro. E se eu te dissesse que Deus tem maneiras sobrenaturais de expor os corações fingidos, que se escondem atrás de máscaras de bondade? E se eu te contasse que existem sinais espirituais claros, às vezes sutis como um sussurro, outras vezes gritantes como um trovão, que o Espírito Santo usa para proteger você de relacionamentos venenosos que drenam sua fé, sua paz e até mesmo seu destino? Neste estudo profundo, você vai descobrir como Deus revela, através de sua palavra e do seu Espírito, aqueles que fingem caminhar ao seu lado, mas que secretamente torcem pela sua queda. Você vai entender que muitas vezes a resposta para aquela sensação de desconforto que você sente perto de certas pessoas, para aquela inexplicável tristeza que toma conta do seu coração após determinados encontros, ou para aquela estranha sensação de que seus sonhos estão sendo bloqueados, está escondida na falsidade de alguém que você considera amigo. Billy Graham sempre alertava seus seguidores: o inimigo raramente ataca de frente. Ele prefere plantar soldados disfarçados no seu próprio acampamento. Hoje você vai aprender a identificar esses soldados disfarçados e, mais importante ainda, você vai descobrir como se proteger espiritualmente deles. Há uma verdade espiritual poderosa que poucos conhecem. Deus não apenas revela os corações falsos, Ele também remove as pessoas tóxicas da sua vida, quando você aprende a discernir e a orar com sabedoria. Mas para isso, você precisa entender os padrões bíblicos, as estratégias celestiais e, principalmente, você precisa permanecer comigo até o final deste vídeo, porque a revelação mais importante está guardada para os últimos minutos. Prepare seu coração, abra sua mente e deixe o Espírito Santo falar com você através dessas páginas sagradas que vão mudar para sempre a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. A inveja de Esaú, quando irmãos se tornam inimigos. Gênesis 27 nos conta uma história que se repete até hoje, em lares, igrejas e círculos de amizade ao redor do mundo. Esaú e Jacó, filhos do mesmo ventre, criados no mesmo lar, mas com corações completamente diferentes. Esaú era o primogênito, o favorito do pai, o homem rude e caçador, que parecia ter tudo garantido pela ordem natural das coisas. Jacó era o mais novo, mais esperto, mais ligado às coisas espirituais, e principalmente, era aquele sobre quem Deus havia profetizado que seria maior que o irmão. Quando Rebeca, a mãe dos gêmeos, recebeu a profecia de que o maior serviria ao menor, ela entendeu que Deus tinha planos específicos para cada filho, mas Esaú jamais aceitou essa realidade espiritual. O texto sagrado nos revela que Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas, desprezando assim a herança espiritual que Deus havia preparado para ele. Mas quando descobriu que Jacó havia recebido a bênção paterna através de um plano arquitetado por Rebeca, a inveja tomou conta do seu coração de forma tão intensa que ele planejou matar o próprio irmão. Disse Esaú no seu coração: chegam-se os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Gênesis 2:7-41. Veja que a inveja não apenas corrompeu o coração de Esaú, ela o transformou em um assassino em potencial. Billy Graham tinha uma frase marcante sobre isso: a inveja é o câncer da alma. Ela devora primeiro quem a carrega, depois se espalha para destruir todos ao redor. Mas há algo profundamente revelador nesta história que poucos percebem. Esaú não ficou bravo apenas porque perdeu a bênção. Ele ficou furioso porque Deus estava honrando alguém que ele considerava inferior. Quantas vezes isso acontece hoje? Pessoas que se acham mais preparadas, mais inteligentes, mais merecedoras, ficam revoltadas quando veem Deus abençoando alguém que elas julgam menos qualificado. Essa é a essência da inveja espiritual. Ela não suporta ver a graça de Deus operando na vida de outros, especialmente quando esses outros são pessoas próximas, íntimas, que conhecem nossas fraquezas e limitações. Rebeca, movida pelo Espírito Santo, percebeu o perigo que rondava Jacó e o aconselhou a fugir para longe, para a casa de Labão. Essa fuga não foi covardia, foi proteção divina. Deus estava preservando aquele que carregava a promessa,
removendo-o do alcance de quem estava dominado pela inveja. Muitas vezes, quando você sente que precisa se afastar de alguém muito próximo, quando seu coração se inquieta perto de determinada pessoa, quando você sente que sua paz foi roubada após um encontro familiar ou uma conversa com um amigo, pode ser que Deus esteja te alertando sobre uma inveja oculta que está crescendo no coração dessa. O Espírito Santo é fiel em nos avisar quando há perigo espiritual ao nosso redor, mesmo que esse perigo venha de dentro da nossa própria casa. A falsidade de Absalão. Quando a rebelião se disfarça de amor, uma das histórias mais dolorosas da Bíblia está registrada em 2 Samuel 15, onde vemos Absalão, o filho amado do rei Davi, conspirar contra o próprio pai de forma tão calculada e cruel que chega a ser assustadora. Absalão era lindo, carismático, inteligente e aparentemente devotado ao pai. Durante 4 anos ele cultivou uma imagem pública de filho exemplar, mas secretamente estava minando a autoridade de Davi e conquistando o coração do povo para si mesmo. A Bíblia nos conta que Absalão furtava o coração dos homens de Israel. 2 Samuel 15:6. Ele se posicionava na porta da cidade, interceptava as pessoas que vinham buscar justiça junto ao rei e dizia: "Vê, as tuas palavras são boas e retas, mas não há da parte do rei quem te ouça." 2 Samuel 15:3. Perceba a estratégia diabólica de Absalão. Ele não atacava Davi diretamente, mas plantava sementes de dúvida sobre a capacidade do pai de governar. Ele se apresentava como a solução para os problemas que, segundo ele, Davi não conseguia resolver. Essa é uma das táticas mais comuns da falsidade. Ela não te ataca de frente, mas vai corroendo sua reputação, sua credibilidade, sua autoridade, sempre se colocando como a alternativa melhor e mais atrativa. Billy Graham costumava alertar: cuidado com aqueles que te elogiam enquanto diminuem outros. Hoje eles estão do seu lado. Amanhã estarão fazendo o mesmo com você. O mais chocante é que Absalão conseguiu enganar até mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, alguém com discernimento espiritual aguçado. Quando Absalão pediu para ir a Hebrom sob o pretexto de cumprir um voto, Davi não apenas permitiu, mas o abençoou. O rei não percebeu que estava sendo traído pelo próprio filho, até que a rebelião já havia tomado proporções gigantescas. Isso nos ensina que mesmo pessoas espiritualmente maduras podem ser enganadas por falsos próximos, especialmente quando existe um vínculo emocional forte envolvido. Mas Deus não deixou Davi desamparado. Ele levantou Uzai, o arquita, um amigo fiel, que se infiltrou no conselho de Absalão e sabotou os planos do rebelde. Além disso, Deus permitiu que Aitofel, o conselheiro traidor, desse um conselho tão mau, que acabou levando Absalão à destruição. Há uma lição poderosa aqui. Quando você é traído por alguém próximo, Deus não apenas expõe a falsidade, ele também frustra os planos malignos e levanta pessoas genuínas para te proteger e te apoiar. O final da história é trágico, mas justo. Absalão morreu pendurado pelos próprios cabelos numa árvore, símbolo da vaidade que o havia cegado. E Davi, apesar da dor de perder o filho, foi restaurado ao trono que Deus havia lhe dado. O teste de Job, quando os amigos se tornam acusadores. Talvez uma das revelações mais profundas sobre falsidade disfarçada de amizade esteja no livro de Jó. Elifaz, Bildade e Zofá eram considerados amigos de Jó, homens respeitados aparentemente, piedosos, que vieram de longe para consolá-lo em sua tragédia. Inicialmente, eles até fizeram a coisa certa. Ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Rolas 2 e 13. Mas quando abriram a boca, revelaram o que realmente estava em seus corações: julgamento, acusação e uma falsa espiritualidade que tentava explicar o sofrimento de Jó através de fórmulas religiosas vazias. Estes homens não conseguiam aceitar que Jó fosse íntegro e ainda assim estivesse sofrendo. Eles precisavam encontrar um pecado, uma falha, uma justificativa para o que estava acontecendo, porque a prosperidade e a integridade de Jó os incomodavam profundamente. Billy Graham observava que há pessoas que só conseguem aceitar suas próprias falhas quando encontram defeitos maiores nos outros. Elifaz chegou ao ponto de inventar pecados que Jó jamais havia cometido. Porque tiraste penhor a teus irmãos sem causa alguma, e despojaste-os de suas vestes. Não deste água ao cansado, e ao faminto negaste o pão. Robente 12:6-7. Eram acusações completamente falsas, mas revelavam o coração invejoso
de quem as fazia. O interessante é que Jó discerniu a falsidade desses amigos muito antes de Deus intervir. Ele disse: Consoladores molestos sois vós todos, desses 6 andos. Jó entendeu que pessoas que vêm para consolar, mas terminam acusando, não são verdadeiros amigos, são acusadores disfarçados, pessoas que se alimentam do sofrimento alheio para se sentirem superiores. Essa é uma característica marcante da falsidade. Ela aparece nos momentos de vulnerabilidade, quando você está ferido, confuso, necessitado, e ao invés de oferecer apoio genuíno, oferece julgamento camuflado de conselho espiritual. Quando Deus finalmente se manifestou, ele não apenas vindicou Jó, mas repreendeu severamente os 3 amigos. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falardes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. 42, Ansiete. Deus ordenou que eles oferecessem sacrifícios e pedissem a Jó que orasse por eles, uma reversão completa de papéis, que deve ter sido profundamente humilhante para aqueles homens orgulhosos. Mas aqui está uma das lições mais belas da história. Jó orou por seus falsos amigos, e foi exatamente nesse momento que Deus restaurou sua sorte em dobro. Há um princípio espiritual poderoso nisso. Quando você perdoa e ora por aqueles que te feriram com falsidade, Deus libera bênçãos que estavam presas na sua vida. Se você chegou até aqui, isso significa que há algo especial no seu coração. Uma fome por verdade espiritual que poucos têm hoje em dia. Quero te fazer um convite. Se este conteúdo está tocando sua alma, se você está reconhecendo situações da sua própria vida nestas histórias bíblicas, que tal fazer parte desta família espiritual? Clique no botão de inscrição agora, mesmo, e ative o sininho das notificações. Aqui você vai encontrar não apenas vídeos, mas uma comunidade de pessoas que, como você, buscam crescer espiritualmente e aprender a discernir os sinais que Deus nos dá. E agora me conta uma coisa. Qual dessas histórias mais tocou seu coração? Você já viveu alguma situação parecida com Jacó, Davi ou Jó? Deixe um comentário compartilhando sua experiência. Menos sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Vamos formar uma rede de apoio mútuo aqui nos comentários, porque juntos somos mais fortes. A sabedoria de Salomão, discernindo entre mães verdadeiras e falsas. Uma das demonstrações mais brilhantes de discernimento espiritual está registrada em 1 Reis 3, 16-28. Na famosa história das 2 mães que disputavam uma criança diante do rei Salomão. 2 mulheres viviam na mesma casa. Ambas tiveram filhos com poucos dias de diferença. Mas uma das crianças morreu durante a noite. A mulher cujo filho havia morrido trocou os bebês enquanto a verdadeira mãe dormia. E pela manhã começou uma disputa que parecia impossível de resolver. Cada uma afirmava ser a mãe do bebê vivo. Salomão, cheio da sabedoria de Deus, propôs uma solução que parecia brutal. Partia ao meio o menino vivo, e dai metade a uma, e metade a outra. 1 Reis 3:25. A reação das 2 mulheres foi completamente diferente e reveladora. A falsa mãe concordou imediatamente com a proposta. Nem meu, nem teu será. Repartiu 1 Reis 3:26. Ela preferia ver a criança morta admitir que não era sua. Mas a verdadeira mãe, movida pelo amor genuíno, implorou: Senhor meu, dai-lhe o menino vivo. E de modo nenhum o mateis. 1 Reis 3:26. O amor verdadeiro sempre prefere abrir mão a ver o amado destruído. Billy Graham costumava usar esta história para ensinar sobre relacionamentos. O amor verdadeiro sempre protege, mesmo quando precisa abrir mão. O amor falso sempre possui, mesmo quando precisa destruir. A falsa mãe representa todas as pessoas que fingem amor, mas que no fundo são movidas por egoísmo, possessividade ou interesse próprio. Elas preferem ver você destruído a te ver feliz, longe delas. Já a verdadeira mãe representa aqueles que te amam de verdade, que são capazes de fazer sacrifícios pelo seu bem-estar, que preferem te ver próspero e distante a te ver ferido e presente. Salomão discerniu imediatamente quem era quem. Dai a esta o menino vivo, e não o mateis, porque esta é sua mãe. 1 Reis 3:27. O rei não precisou de investigações complicadas, testemunhas ou provas materiais. A própria reação das mulheres diante da proposta revelou o coração de cada uma. Assim também é na vida espiritual. Quando você observa como as pessoas reagem diante das suas bênçãos, dos seus sucessos, das suas conquistas, você consegue discernir quem realmente te ama
e quem apenas finge amar. O amor verdadeiro celebra suas vitórias, mesmo quando isso significa que você vai brilhar mais que a pessoa que te ama. O amor falso sempre encontra uma forma de diminuir sua alegria, de questionar suas conquistas, de plantar dúvidas sobre suas bênçãos. Uma lição profunda aqui sobre a importância de termos a sabedoria de Salomão para discernir relacionamentos. Quando você pede a Deus sabedoria para entender os corações ao seu redor, Ele te dá situações teste onde as pessoas revelam suas verdadeiras intenções. Às vezes é através de uma conquista sua, às vezes através de uma crise, às vezes através de uma oportunidade que surge na sua vida. O importante é estar atento às reações, porque elas sempre revelam o que está escondido por trás das máscaras. A parábola dos 2 filhos. Quando as palavras não combinam com as ações, Jesus, o maior mestre em discernimento espiritual, contou uma parábola que expõe perfeitamente a diferença entre pessoas genuínas e falsas. Em Mateus 21, 28-32, ele fala sobre um pai que pediu para os 2 filhos trabalharem na vinha. O primeiro filho respondeu: "Não quero", mas depois se arrependeu e foi trabalhar. O segundo filho disse: "Eu vou, Senhor", mas não foi. Jesus então perguntou: "Qual dos 2 fez a vontade do Pai?" A resposta é óbvia: aquele que efetivamente trabalhou, independente da sua resposta inicial. Esta parábola revela uma verdade espiritual que Billy Graham sempre enfatizava: Deus não julga pelas palavras que saem da nossa boca, mas pelas ações que brotam do nosso coração. Há pessoas que falam tudo o que você quer ouvir, fazem promessas lindas, que declaram amor eterno, que juram fidelidade, mas quando chega a hora de agir, simplesmente desaparecem. E há pessoas que talvez não sejam tão eloquentes, que não façam declarações grandiosas, mas que estão sempre presentes quando você precisa, que cumprem o que prometem, que demonstram amor através de ações concretas. O segundo filho da parábola representa todos aqueles que usam palavras bonitas para mascarar intenções falsas. Eles sabem exatamente o que dizer para conquistar sua confiança, para ganhar seu afeto, para entrar no seu círculo íntimo. Mas, quando você realmente precisa deles, quando sua fé está sendo testada, quando você está passando por dificuldades, eles inventam desculpas, criam distância, encontram outros compromissos mais importantes. A falsidade sempre se revela na hora da necessidade. Jesus usou esta parábola para confrontar os líderes religiosos da sua época, que eram especialistas em palavras bonitas, mas que não praticavam o que pregavam. Eles oravam em público, faziam longas orações, usavam linguagem espiritual rebuscada, mas seus corações estavam cheios de hipocrisia, inveja e falsidade. É impressionante como essa realidade se repete hoje. Quantas pessoas usam linguagem cristã, frequentam igrejas, participam de células, mas quando você observa suas ações, quando você analisa como elas tratam os outros, como elas regem diante das bênçãos alheias, você percebe que há uma desconexão total entre o que elas dizem e o que elas fazem. O discernimento espiritual passa necessariamente pela observação das ações. Palavras podem enganar, mas ações sempre revelam o coração. Quando alguém diz que te ama, mas constantemente faz coisas que te ferem. Quando alguém declara estar orando por você, mas você sente que há algo errado nessa oração. Quando alguém afirma te apoiar, mas suas atitudes demonstram competição ou inveja. Preste atenção ao que suas ações estão gritando, porque elas falam mais alto que qualquer declaração verbal. A grande lição desta parábola é que Deus valoriza mais a sinceridade imperfeita do que a falsidade bem articulada. Prefira pessoas que são honestas sobre suas limitações, mas que genuinamente tentam te ajudar, do que aquelas que fazem promessas lindas, mas que nunca se cumprem. O primeiro filho, mesmo tendo resistido inicialmente, teve um coração humilde, o suficiente para se arrepender e fazer a vontade do Pai. Isso é muito mais valioso diante de Deus do que todas as palavras bonitas. Mundo, a traição de Doeg, quando a proximidade se torna espionagem. Uma das histórias mais perturbadoras sobre falsidade disfarçada está registrada em 1 Samuel 21 e 22, envolvendo Doeg o Edomita, que era o principal pastor de Saul. Doeg estava presente quando Davi, fugindo da perseguição de Saul, chegou ao tabernáculo de Nob e pediu ajuda ao sacerdote Aimeleque. O sacerdote, sem saber da situação política, ajudou Davi com pão e com a espada de Golias. Doeg viu tudo, mas não disse nada na hora. Ele guardou a informação, esperando o momento certo para usar contra Davi.
quando Saul estava furioso porque ninguém conseguia encontrar Davi, Doeg se apresentou como informante. Viu o filho de Jessé vir a Nob, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias. O filisteu, no Samuel 22, 9-10. A traição de Doeg não foi apenas contra Davi, mas contra toda uma família de sacerdotes inocentes. Por causa da sua delação, Saul ordenou o massacre de 85 sacerdotes e destruiu toda a cidade de Nob. Billy Graham costumava alertar sobre pessoas como o Doeg. Há indivíduos que se aproximam de você não para te servir, mas para te observar. Eles coletam informações sobre sua vida, seus relacionamentos, suas fraquezas, não para te proteger, mas para te usar contra você no momento oportuno. Doeg representa todos aqueles que fingem ser aliados, mas que na verdade são espiões plantados pelo inimigo no seu círculo íntimo. Eles sabem seus segredos, conhecem suas vulnerabilidades, têm acesso às suas intimidades, mas usam tudo isso como munição contra você. O mais assustador é que Doeg ocupava uma posição de confiança a menos. Ele era o principal pastor de Saul, ou seja, alguém que deveria cuidar, proteger, alimentar, mas ele usou sua posição para espionar e delatar. Hoje em dia, há pessoas que ocupam posições de confiança na sua vida, menos podem ser familiares, amigos próximos, colegas de trabalho, pessoas da igreja menos mais, que secretamente estão coletando informações sobre você para usar no momento certo. Elas fingem interesse genuíno pelas suas questões, fazem perguntas que parecem inocentes, demonstram preocupação excessiva pelos seus problemas. Mas tudo isso é estratégia para conseguir mais munição contra você. A história de Doeg nos ensina que nem toda pessoa que tem acesso à sua intimidade merece essa confiança. Há pessoas que se aproveitam da sua transparência, da sua honestidade, da sua vulnerabilidade, para te prejudicar no futuro. Por isso, é tão importante pedir discernimento a Deus sobre com quem compartilhar seus segredos, suas lutas, seus planos. Nem todo ouvido que se oferece para te escutar tem um coração genuíno. Alguns estão apenas coletando informações para te usar contra você mais tarde. Davi conseguiu escapar do massacre de Nob, mas carregou pelo resto da vida o peso de saber que sua presença ali havia causado a morte de pessoas inocentes. Isso nos mostra que as consequências da falsidade não atingem apenas a pessoa avisada, mas também pessoas inocentes que estão ao redor. Quando você tem pessoas falsas no seu círculo, não é apenas você que está em perigo, mas também aqueles que te amam, que te apoiam, que estão genuinamente do seu lado. Por isso é tão importante identificar e se afastar de pessoas como Doeg antes que elas causem danos maiores. A restauração divina, quando Deus remove os falsos e estabelece os verdadeiros. Depois de analisarmos tantas histórias de falsidade, traição e inveja disfarçada, é fundamental entendermos que Deus não apenas expõe os corações falsos, mas também restaura aqueles que foram feridos por eles. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram por traições devastadoras, mas que foram completamente restauradas pelo Senhor, às vezes de maneiras que superaram em muito o que haviam perdido. Jacó, depois de anos fugindo da inveja de Esaú, retornou como um homem próspero e abençoado por Deus. Quando se encontrou com o irmão, descobriu que o tempo havia curado as feridas e que Esaú não era mais uma ameaça. Davi, após todas as perseguições de Saul e as traições que sofreu, se tornou o maior rei de Israel, estabelecendo um reino que durou gerações. Jó teve sua sorte restaurada em dobro, recebendo mais filhos, mas e riquezas, mas e Hanadu, que havia perdido. Em todos esses casos, Deus não apenas curou as feridas causadas pela falsidade, mas elevou essas pessoas a um nível muito superior ao que ocupavam antes. Billy Graham sempre enfatizava que Deus nunca desperdiça uma dor. Ele usa cada traição, cada ferida, cada decepção para nos moldar em vasos mais úteis nas suas mãos. Quando você passa pelo fogo da falsidade, quando experimenta a dor da traição, quando descobre que pessoas em quem confiava estavam trabalhando contra você, isso não é o fim da sua história. É o começo de um novo capítulo onde Deus vai te dar discernimento para escolher melhor seus relacionamentos, sabedoria para identificar corações genuínos e, principalmente, uma intimidade com Ele que só se desenvolve através das adversidades. O processo de restauração divina sempre envolve 3 elementos fundamentais. Primeiro, Deus remove as pessoas falsas da sua vida, às vezes de maneiras que parecem dolorosas, mas que são necessárias para sua proteção. Segundo,
Ele cura as feridas emocionais e espirituais causadas por essas pessoas, restaurando sua capacidade de confiar e de se relacionar de forma saudável. Terceiro, ele coloca pessoas genuínas no seu caminho, relacionamentos que são baseados em amor verdadeiro, lealdade sincera e propósitos divinos alinhados. Há uma promessa linda em Jeremias 2:9 e 11, que se aplica perfeitamente a quem está passando por situações de falsidade. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um plano específico para restaurar tudo o que foi roubado de você através da falsidade. Ele vai te dar relacionamentos genuínos, oportunidades maiores, bênçãos que superarão em muito o que você perdeu. Mas, para isso, você precisa confiar no processo, permitir que ele faça a limpeza necessária na sua vida e, principalmente, manter seu coração aberto para receber as pessoas certas que ele vai colocar no seu caminho. Se você chegou até aqui, é porque há algo especial operando na sua vida. Você não é uma pessoa comum, você é alguém que busca verdade, que deseja crescer espiritualmente, que quer entender os caminhos de Deus de forma profunda. Por isso quero te fazer um convite especial. Se este conteúdo tem tocado seu coração, se você tem encontrado respostas para situações que estava vivendo, que tal se tornar parte desta família espiritual de forma definitiva? Clique no botão de inscrição agora e ative as notificações, porque aqui você vai encontrar muito mais do que vídeos, vai encontrar uma comunidade que cresce junta, ora junta, que caminha junto em direção à maturidade espiritual. E agora quero ouvir você. Depois de tudo o que conversamos hoje, o que mais tocou seu coração? Qual dessas histórias fez você lembrar de alguma situação da sua própria vida? Você já passou por alguma traição que parecia devastadora, mas que no final se tornou uma bênção disfarçada? Conta sua história aqui nos comentários, porque tenho certeza de que sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Vamos formar uma rede de apoio e encorajamento mútuo, porque juntos somos mais fortes, juntos crescemos mais, juntos vencemos mais. Sua história importa, sua experiência tem valor, e sua participação nesta comunidade faz toda a diferença. Estou ansioso para ler seu comentário e orar por você. Que Deus abençoe grandemente sua vida e te dê o discernimento necessário para identificar e se afastar de toda a falsidade, abrindo espaço para relacionamentos genuínos e abençoados que Ele preparou para você.